Olá, pessoal, boa noite. Hoje a gente tem uma atividade do projeto de extensão Matemática na Base. Os alunos que são membros da equipe de execução do projeto vão estar fazendo alguns exercícios com vocês de revisão desse conteúdo da disciplina de MQ1. Iniciar aqui agradecendo ao Augusto e ao Luiz, e aí esse encontro ele vai ser conduzido por eles dois, tá? Eu vou estar aqui presente. Se precisarem, pode chamar minha atenção aí no chat, mas todo o encontro vai ser conduzido por eles, tá ok? Espero que vocês aproveitem. Obrigada mais uma vez, Luiz, Sérgio, e tenham todos uma boa noite, um bom encontro. Boa noite. Nós vamos aqui resolver... Está me ouvindo, Augusto? Estou ouvindo sim, Sérgio. Tá, beleza. Pronto. Nós vamos iniciar aqui resolvendo algumas questões. No caso, essa primeira questão envolve taxa relacionada, né? Quando a gente usa... Tem duas variáveis, no caso, um exemplo, x e y, e tem uma terceira relacionando as duas. Na maioria dos casos, é o tempo. Então, ele dá aqui uma equação de demanda. Quando o preço unitário de um produto é P reais, o fabricante tem interesse em fabricar X centenas de unidades, em que 3x, 3p ao quadrado menos x ao quadrado igual a 12 é o preço desse produto, né? A demanda do produto. Qual é a taxa de variação da oferta? Ele quer saber a taxa de variação dessa oferta. Se o preço unitário é R$4 e está aumentando a taxa de 87 centavos por mês. O que a gente tem que fazer primeiro aqui é achar a variável x, que é a oferta, né? Aí o que a gente vai derivar, vai pegar o valor do 4, jogar nessa equação, no preço, aliás, desculpa, jogar na equação e achar o valor de x, né? Que é 3 vezes 4 isso aqui vai ser 12 ao quadrado isso aqui vai ser 3 vezes 48 menos x quadrado igual a 12. Desculpa que está errado essa conta. Aqui dá 16. Agora sim, aqui vai dar 48 menos x quadrado igual a 12. Menos x quadrado igual a 12. E 12. Passando o 48 para o outro lado negativo, menos 48. X quadrado vai ser igual a menos 36. Multiplicando por menos 1, x quadrado vai ser igual a 36. X vai ser igual mais ou menos raiz de 36. X vai ser igual a mais ou menos 6. A parte negativa a gente vai desprezar porque é uma quantidade e não interessa a quantidade negativa, nem existe, né? Então, o que a gente vai fazer agora aqui? A gente tem... Aqui nós temos... Nós estamos querendo encontrar dx, dt. Isso aqui a gente não sabe, que é o que está procurando. E já temos dp, dt, que ele disse que é igual a 0,87. E temos o preço, que é igual a 4. Aí nós vamos fazer uma derivada implícita dessa função, né, que foi dada. Derivando implicitamente aqui para as duas variáveis P e a oferta, que é a quantidade, 3 vezes 2 vezes P, dP,
dt menos 2x dx dt. Isso aqui vai ser a derivada de 12 é zero, que é uma constante. Vai ficar 6 p dt menos 2x dx dt igual a zero. Jogando aqui o valor do P vai dar 6 vezes 4 vezes 0,87 menos 2x dx dt igual a zero. Fazendo essa continha aqui, isso aqui vai dar 20,88 menos 2x dx dt igual a zero. Jogando para o outro lado, menos 2x dx dt igual a menos 20,88. Substituindo aqui o x que a gente encontrou, que é 6, né? Aqui vai dar menos 12 x dt menos 20,88. Multiplicando por menos 1, então dx dt é igual a 20,88 dividido por 12. Essa conta vai ser dx dt vai dar 1,74. Como ele disse que as unidades é em 100, é em centenas, então a variação está sendo de 100, está aumentando a taxa de variação em 174 unidades. Aí, a próxima questão também envolve taxa relacionada, só que uma abordagem um pouquinho diferente. O que ele quer saber, ele deu a função de demanda e o preço do produto, né? E quer saber a taxa de variação com o tempo da demanda mensal de torradeiras, né, daqui a 25 anos. E pergunta também se ela estará aumentando ou diminuindo. Aí o que a gente vai fazer aqui? Onde tiver na equação da demanda, onde tiver o preço, a gente vai substituir por o P de T, né? Que é 0,04 T elevado a 3,5 mais 44, que é o preço que é reais, em reais. Então, substituindo aqui, dp dt vai ser 32,640 dividido por 2 vezes 0,04 T a 3 meios mais 44
mais um. DP isso aqui vai ser igual a 0,08 T mais 88 mais um. Trinta e dois, 640. 0,8 T mais 89. Aí, para achar a taxa, né, da demanda em relação ao tempo, né, com o preço embutido, tudo junto, que é uma taxa relacionada, é só a gente derivar essa função agora. Que vai ser a derivada da primeira, do numerador, vezes o denominador, menos o numerador vezes a derivada do denominador. Como aqui é uma constância que vai dar zero, vai ficar negativo, vou por essa parte. Aí vai ficar menos 32.640, que multiplica a derivada desse fator aqui. Mais 89. Aqui é uma regra do quociente que está sendo aplicada. Mais 89 ao quadrado. Então, essa derivada aqui vai ser 32.640, que multiplica 3 meios, né? 3 meios menos 1, vai descer o 3 meios, vai descer, vezes 0,08. 3 meios menos 1 dá 1 meio, e a derivada de 89 é zero. Sobre 0,08 ao quadrado. Fazendo essa continha, isso aí vai dar, o numerador vai dar 30 menos 3.920 vezes t ao quadrado, que dividido 0,08 mais 89 ao quadrado. Então, aqui ele perguntou por tempo 25 anos, 25, né? Ele falou aqui, 25 meses. Aí é só substituir. No lugar do T, não tiver T, a gente substitui por 25.
Isso aqui vai ser raiz de 25, né? Isso aqui vai ser 0,08. E multiplica raiz quadrada de 25 ao cubo mais 89 ao quadrado. Fazendo essa conta aqui, isso aqui vai dar exatamente menos 2. Então, isso significa que a taxa está sendo negativa, está variando, está diminuindo, né? 2 torradeiras a cada mês. Mas, Sérgio, Oi, fala. aí nessa fração aí, tu botou raiz de 15 no numerador. Eita, desculpa. Valeu, Augusto. Então, significa que a cada mês que está se passando, está variando negativamente 2 torradeiras, está sendo produzido 2 torradeiras. Né? A demanda está diminuindo 2 torradeiras a cada mês. E aqui a próxima questão é uma questão de análise marginal. Ele diz o seguinte: o custo total em reais para fabricar Q unidades de um produto é dado por esse custo. É esse custo total aí, né? 3Q ao quadrado mais Q mais 500. Aí, na letra A, use os métodos de análise marginal para determinar o custo de fabricação da 41ª unidade. E a letra B, ele quer saber, calcula o custo real de fabricação da 41ª unidade. Porque o custo marginal isso é um conceito econômico e é você saber na margem, a última peça que você vai saber quanto vai custar. É o que você quer saber na margem, né? É uma aproximação. Então, a gente vai derivar essa função derivada de Q, do custo em relação à quantidade. Aqui vai dar 6Q mais 1. Aí eu quero saber o custo na margem, o custo marginal. Então, para fazer isso, eu vou pegar o custo da 40ª unidade, né? Que é a aproximação para saber o custo marginal. E não da 41ª em si. Eu quero saber anteriormente, usando o valor da 40ª unidade. Né? Substituindo aqui, 40 mais 1. Isso aqui vai dar 240 mais 1, que vai ser igual a 241. Isso é o custo para produzir a 41ª, custo marginal de produzir. Agora, ele quer saber o custo real. O que é que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai achar o custo para se produzir a 41ª unidade e vai subtrair do custo para se produzir a 40ª unidade. Aí isso é substituir agora na função de custo que foi informada. O custo da 41ª ao quadrado mais 41 mais 500 menos 3 vezes 40 ao quadrado mais 40 mais 500. Fazendo essas contas aqui vai dar 5.000. Eu já fiz essas contas antes aqui. 5.584 e a outra vai dar 5.340. Subtraindo vai dar, o custo vai ser de 244, que é bem próximo
ao que a gente encontrou aqui, né? O custo disso aqui, para se produzir a quadrilha primeira. É isso. Pode parar aqui, Augusto? Augusto Pode agora vai sim, continuar. Tiago. Augusto vai continuar com vocês agora, resolvendo mais algumas questões. Espera aí, Augusto. Rapidinho. Boa noite, pessoal. Vou apresentar a tela aqui, compartilhar. E vamos fazer aqui agora algumas questões que envolvem otimização, ponto máximo e mínimo das funções em determinado intervalo. E vamos ver aqui duas questões sobre isso. Nessa primeira questão, ele diz o seguinte: seja P igual a 10 menos 3x ao quadrado para 0, x entre 0 e 3. Então, esse é o domínio da função. Isso é importante. A gente tem em mente isso aqui. O preço pelo qual serão vendidas x centenas de unidades de certo produto. Ou seja, x é a quantidade de produto em centenas e P é o preço pelo qual elas serão vendidas. E ele diz depois que seja R de x vezes a função do preço, ou seja, a quantidade vendida vezes o preço, que isso aqui então seria então a nossa receita, não é isso? A quantidade vendida vezes o preço. Isso então seria o total arrecadado com as vendas. Então ele pede aqui depois, determine a receita marginal R' de x e plote as curvas da receita e receita marginal no mesmo gráfico. E ele ainda lhe pergunta depois para que número a receita é máxima. Então vamos lá. Primeiro encontrar essas funções R de x e depois derivar para R' de x. Então, a função receita é igual à quantidade de mercadorias, né, de produtos, vezes o preço do produto, que é P de x. Esse aqui vai ser igual a x vezes P de x, que ele diz aqui no início da questão, que é 10 menos 3x ao quadrado. Fazendo produtos notáveis aqui, o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Nesse caso aqui vai ficar menos 60x, mais o quadrado do segundo, que fica 9x ao quadrado. No caso era 3x, levando 3 ao quadrado fica 9, e o x ao quadrado fica 3x ao quadrado. Continua o parênteses, porque esse x aqui, ele está multiplicando todo. Então, esse parênteses continua, ele vai multiplicar aqui cada termo desse. Então, aqui vai ficar aqui do lado, fica 100x menos 60x ao quadrado, mais 9x na terceira. Reorganizando isso aqui, fica no formato pela ordem do grau do x, né? No caso de maiores graus no início,
mais organizado. Mais 100x. Esse aqui, então, é a nossa função receita, certo? A função receita. Agora a gente vai encontrar a R' de x. A gente vai derivar essa função aqui. Uma função polinomial, então ela é bem simplesinha de derivar, né? Dessa expoente, 3 vezes 9, 27. Diminui um do expoente, fica x ao quadrado. Isso aqui menos dessa expoente 2, fica 2 vezes 60, 120, vezes x menos 1 no expoente, fica x elevado a 1. Mas o expoente aqui é 1, no caso, tá? A gente só tira o x. Essa então aqui é a nossa R' de x. Então, determine a receita marginal. A primeira coisa que ele pede na questão, que é determine a receita marginal. Então, aqui a gente já encontrou a função. Agora ele pede para colocar, fazer um gráfico, né? Colocar as duas funções no mesmo gráfico. E também pergunta para que nível de produção a receita é máxima. Ou seja, a gente vai tentar encontrar entre o intervalo entre 0 e 3, qual é a quantidade de x que deixa minha receita maior, ter uma receita máxima, como ele fala aqui, né? Então, a gente pode tentar encontrar primeiro por pontos críticos, usando essa derivada, essa função derivada aqui de R, da receita. Então, quando a derivada de uma função é igual a zero, fazer um gráfico qualquer aqui, é quando a função tangente olhando a inclinação da reta. Ou seja, aqui a derivada nesse ponto aqui desse gráfico vai ser positiva. A derivada nesse ponto aqui do gráfico, nesse ponto aqui, esse ponto do gráfico aqui, a reta tangente que passa por esse ponto, ela é inclinação, perceba que ela tem uma inclinação negativa. A reta é decrescente. Então, a gente diz que a derivada nesse ponto é decrescente. A taxa de variação do gráfico é negativa. Ele está diminuindo de valor. Então, quando a gente quer encontrar os pontos críticos, é quando a reta tangente, quando ela tangencia o gráfico, ela seja mais ou menos dessa forma. Uma inclinação zero, tem zero de inclinação. Então, quando a gente usa a função derivada, R' de x, para encontrar quando a derivada vai ser igual a zero, a gente está querendo justamente encontrar esses pontos aqui. Nesse caso, ele é um ponto mínimo local aqui. Tem esse outro ponto aqui também, que quando tangencia, ele vai ser igual a zero a derivada aqui. Então, é aqui um ponto máximo aqui. Então, perceba que a questão aqui, ele pergunta para que nível de produção a receita é máxima. Mas como a gente vai procurar agora pontos críticos, ele pode ser ponto mínimo ou máximo. A gente primeiro procura os pontos críticos e depois a gente tenta descobrir se ele é um ponto mínimo, ponto máximo. Mas por enquanto vamos encontrar os pontos críticos dessa função de R, né? Então vamos lá agora, na equação do segundo grau, a gente vai igualar a zero. Então a gente vai ter aqui agora 27x ao quadrado menos 120x mais 100 igualar essa função aqui a zero. Então, aqui a gente vai agora usar uma equação de segundo grau, de fórmula de Bhaskara. Então, A vai ser 27, B vai ser igual a menos 120, e C é igual a 100. X vai ser igual a menos B, que vai ser menos com menos vai ficar positivo 120, mais menos a raiz de B ao quadrado, menos 120 ao quadrado, 12 vezes 12
144, mais dois zeros, vai ser isso aqui, 14.400. Isso aqui menos 4 vezes A, que é 27, vezes C, que é 100. Isso aqui dividido por 2A, A é 27, 2 vezes A vai ser 54. Quando a gente for resolver o que tem aqui dentro dessa raiz, vai ser igual a 3.600, se não me engano. Vou fazer o cálculo aqui rapidinho. 14.400 menos 4 vezes 27 vezes 100. Isso mesmo, dá 3.600. Então, 120 mais ou menos a raiz de 3.600. Isso aqui dividido por 54. A raiz de 3.600 vai ser 60, né? 30, a raiz de 36 vai ser 6. 2 zeros, 1. Então, 120 mais ou menos 60 dividido por 54. Isso aqui vai ser igual, vai ter 2x, né? No caso, x1 aqui vai ser igual a 180 dividido por 54. X2 vai ser igual a 60 dividido por 54. Esse número aqui vai ser aproximadamente, vai ser a dízima, 3,3333. E esse x2 vai ser 1, uma outra dízima também, com o parizão, né? Aqui perceba que esse x aqui, 3,333, ele vai estar fora do domínio da função, né? Ele diz que o domínio da função de x é entre 0 e 3, então a gente pode ignorar esse 3,3, esse ponto crítico que a gente encontrou aqui. Agora, esse segundo número aqui, 1,111, vai ser o ponto crítico que ele está dentro do intervalo do domínio e vai ser interessante para a gente, para descobrir como o gráfico se comporta, né? Ou seja, no intervalo entre, entre 0 e 3, tem um ponto crítico que vai ser 1,111. Então, aqui vamos montar o gráfico. O gráfico é entre 0 e 3. Tá aqui. Vai estar aqui o 1,1. Aqui o ponto crítico é nesse ponto aqui, mas a gente não sabe se ele é mínimo, se ele é máximo. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode tentar colocar aqui números na função e ver qual o resultado que ele vem. A gente poderia também usar a segunda derivada para entender o comportamento do gráfico, mas aqui vai ser mais simples se a gente colocar algum x ao redor do ponto crítico, né, para entender o comportamento do gráfico. Se a gente for na função r e colocar x igual a zero, qual o valor que a receita vai trazer para a gente? Cadê a função da receita? A função da receita está aqui, não é isso? Se a gente iguala x igual a zero aqui, o resultado da função, eu vou colocar a função receita em vermelho. Então, quando x é zero, a receita vai ser igual a zero. Quando x for 1, quanto é que vai ser a receita da gente? Quando x for 1, vai ser 100, 109, 109 menos 60, que vai ser 49, não é isso? 49, vou botar
Ok. 49. Então, a gente já com essa informação aqui, a gente já consegue entender como o gráfico está se comportando. Por quê? Entre 0 e 1, perceba que o gráfico fez o quê? Ele cresceu. Como só existe um ponto crítico no intervalo, ele não pode passar a decrescer agora. Então, esse 1,1 aqui, muito provavelmente vai ser um ponto máximo, ele está logo aqui. E a partir dele, a função começa a cair de novo. A gente pode até tentar encontrar outros valores. Vamos tentar encontrar o valor do ponto crítico, né? De 1,1 nessa dízima. Colocando x com 1,11 vai ficar a terceira menos 60 vezes 1,1 elevado ao quadrado. Isso aqui mais 100 vezes 1 ponto. Pronto. O valor da receita, quando x é esse ponto aqui, nesse ponto crítico, ele vai ser de 49,38 aproximadamente. Então, logo em cima aqui, né? Não tão afastado assim. Então, o ponto máximo, o número de produtos produzidos para que a receita seja máxima seria 49,38. Aqui é 49, aqui é 38. 49,38. 49,38. Pronto, nós já temos aqui esses três pontos. A gente pode então colocar aqui quando x for 3, para já completar esse gráfico. Qual vai ser a receita quando x for 3? Então, vai ser 9 vezes 3 elevado à terceira, menos 60 vezes 3 ao quadrado, mais 100 vezes 3, 300, né? A receita vai ser igual a 3. Então, quando x for 3, a receita é igual a 3. Então, é bem próximo a zero aqui, no eixo y, né? Vou ficar aqui bem próximo do eixo x. Pronto. Esse aqui, então, a gente já pode esboçar aqui um gráfico, né? Ele inicia aqui em zero, passa aqui é o ponto máximo dele, o ponto crítico, não é isso? E depois ele volta e passa por aqui. Ele passa pelo ponto crítico e passa a decrescer até o ponto 3, pelo menos, né? Em 3,3, 3,3, seria mais na frente aqui, mas não é o domínio da função, mais na frente ele voltaria a crescer de novo aqui, né? O ponto crítico, ele estava decrescendo, parou de decrescer e passou a crescer de novo. Então aqui, esse aqui é o ponto crítico, não é isso? E agora ele pede para esboçar também o, a função derivada, a R', né? A R' de x. Vamos ver aqui. Quando x for zero,
O R' de x eu vou colocar em azul. O R' de x, quando x for zero, ele é igual a 100. Então, quando x é zero, é igual a 100. Mas perceba que a derivada, ela é igual a zero no ponto crítico, não é isso? Que a função não está nem crescendo nem decrescendo naquele ponto. Então, a, a derivada no ponto crítico é igual a zero. Então, perceba aqui que a função ela vai crescendo, ou seja, a derivada dela é consideravelmente maior. Perceba a inclinação da função. Então, assim, quanto mais ela vai chegando próximo do ponto crítico, ela vai se tornando mais horizontal. O gráfico vai se tornando mais horizontal, ou seja, a inclinação dela vai diminuindo. Então, isso faz com que o que a derivada ela vá diminuindo de valor. Ela começa em 100, mas ela passa a diminuir, passa a diminuir de valor. Continua positiva, porque o gráfico ainda está crescendo. Perceba que o gráfico ele aqui, ó, esses pontos aqui, ele ainda está crescendo. Ele passa a crescer de forma mais lenta quanto a gente vai aumentando o valor de x, mas ele ainda continua crescendo. Ele continua crescendo até o ponto crítico, que é 1,11. Aqui, o percebe do gráfico ele para de crescer e ele passa a decrescer, ou seja, a inclinação ela fica negativa. Então, a derivada a partir do ponto crítico vai ser o quê? Vai ser negativa. Então, o gráfico seria mais ou menos dessa forma aqui. Essa seria mais ou menos o formato do gráfico. Tem, então, acho que é isso. O nível de produção é 1,11. Como o x está em centenas, então é 111 unidades, né, produzidas para ter a receita máxima, não é isso? Aproximadamente. E aí teria a nossa receita máxima. Bom, vamos agora para a próxima questão. Nessa próxima questão aqui, ele não entrega nenhuma função, ele diz qual é a situação e a gente precisa interpretar, montar a função e desenvolver, né? O Departamento de Estradas de Rodagem pretende construir uma área de piquenique para motoristas à beira de uma rodovia movimentada. O terreno deve ser retangular, com uma área de 5.000 metros quadrados e ser cercado nos três lados que não dão para a rodovia. Qual o menor comprimento da cerca necessária para a obra? Ou seja, temos aqui uma rodovia, não é isso? Imagina que isso aqui seja uma rodovia. E tem um terreno retangular que seja, ele fica na beira da rodovia, não é isso? Então, no caso, seria mais ou menos isso aqui. Aí ele pergunta o seguinte, vai ter cerca só nos três lados que não são para a rodovia, ou seja, não vai ter cerca nesse lado de cá, não é isso? Nesse lado aqui, retângulo, não vai ter cerca, só nesse lado, esse aqui e nesse aqui. Então, a cerca que ele fala, o comprimento da cerca, então seria só a soma desses três lados, esse retângulo. Ele diz uma informação também que a área desse retângulo precisa ser 5.000 metros quadrados. A área calculada com base vezes altura, uma figura retangular.
e ela é igual a 5.000 metros quadrados. Então, a gente, para montar a nossa função aqui, ele diz, ele quer ser qual o menor comprimento da cerca necessária para a obra. Ou seja, de todas as opções possíveis, ele quer a que menor precise de cerca, é isso? A que tem o menor custo, que é a escolha razoável. Agora, bom, a gente pode dar nomes aqui aos lados, né? Chamar esse lado aqui de x, esse lado é igual a esse oposto, então a gente pode chamar de x também. Esse aqui a gente vai chamar de y. Como aqui nesse lado da rodovia não vai ter cerca, então não preciso me preocupar com ele agora. Então, como a gente está chamando aqui, a base aqui seria o y, então a área desse retângulo vai ser x vezes o y, que vai ser x vezes o y. Isso aqui vai ser igual a 5.000 metros quadrados. Bom, a gente agora pode substituir aqui. Não. Vamos primeiro agora criar a função, como seria comprimento, não é isso? Comprimento da cerca. Qual seria isso? Ele seria os metros do lado x, mas do outro lado também com tamanho x, mais esse outro tamanho, um y metro. Somando esses três comprimentos, essas três distâncias, né? Seria então o comprimento total de cerca, que precisaria ter de cerca, né? Então, seria igual a 2x mais y. E aqui o y, para a gente deixar a função numa variável só, fazer c de x, a gente substitui esse y usando essa informação que ele deu na questão. A gente pode isolar aqui o y e chamar ele de 5.000 dividido por x. Então, isso aqui vai ficar 2x, e no lugar do y a gente coloca 5.000 sobre x. Pronto, perceba que aqui a gente já só tem uma função escrita só em função do x. Então, a gente poderia já chamar aqui de a função de comprimento da cerca em função de x, que seria 2x mais 5.000 dividido por x. Bom, a gente encontrou agora a função do comprimento da cerca em função de x. Agora, ele quer saber dessa função. Todos os valores de x aqui, ele está obedecendo, não todos, né? Não pode ser negativo nem zero. Porque se x aqui for zero, quer dizer que o lado do retângulo vai ser zero, só vai ser uma reta y e não vai ter área, né? Então, perceba que se x também for muito curto, for um número menor, for desse tamanho, então, para que a área seja de 5.000 metros quadrados, esse valor de y vai precisar ser bem maior. E isso vai terminar o quê? Tornando um gasto com cerca muito grande, né? Ou seja, a gente precisa, utilizando essa função, encontrar qual é o menor valor de x dessa função. O menor valor de comprimento, qual é o valor de x que torna o comprimento da cerca desses três lados o menor possível. Então, a gente vai agora encontrar a derivada dessa função e tentar encontrar pontos críticos da função. Então, a derivada dessa função vai ser 2x vai ficar 2 mais 5.000 vezes x. X aqui está, a gente passa para o numerador e fica elevado a menos 1. Então, a gente desce esse expoente multiplicando e diminui 1 no expoente. Como estava menos 1 antes, agora fica menos 2. Então, a derivada dessa função do comprimento da cerca vai ser 2 menos
com menos 1 aqui, menos 5.000, dividido por x ao quadrado. Vou botar de volta para o denominador aqui. Então, agora, para encontrar os pontos críticos, a gente pode igualar essa derivada a zero, ver quando é no gráfico que ele encontra os pontos máximos ou mínimos, né? No caso, a gente está tentando encontrar aqui o ponto mínimo, ou seja, o menor, o que vai ter a menor quantidade de cerco utilizado, né? Então, vamos igualar aqui essa função a zero, selinha de x vai ser igual a zero, isso vai ser igual a 2 menos 5.000 dividido por x ao quadrado. Passando esse menos 5.000 para cá, vai ficar 5.000 dividido por x quadrado é igual a 2. 5.000 é igual a 2x quadrado. X quadrado vai ser igual a 2.500, né? 5.000 dividido por 2. E x vai ser igual a raiz de 2.500. Isso aqui vai ser igual a 50. Então, a gente já encontrou um ponto crítico dessa função. Então, agora a gente precisa saber agora, esse é um ponto mínimo, ponto máximo. Então, vamos ver o comportamento da função. Quando o x é 50, quanto é que a gente vai gastar? Quantos metros de cerca a gente vai precisar? Vamos dizer assim. Quando x é 50, a gente vai usar aqui essa função para a gente encontrar a quantidade de cerca que vai precisar utilizar. Quando a distância de x aqui, desse retângulo, é o lado, aqui que fica perpendicular na rodovia, que vai ser igual, então vamos no lugar do x é igual a 50, então fica 100, é 2 vezes 50, mais 5.000 dividido por 50, né? 5.000 dividido por 50. Dividir por 10 em cima e embaixo. 500 dividido por 5 vai dar 100. E 100. Com 100 vai ficar 200. 200 metros. Ou seja, quando a distância de x por 200 metros, por 50 metros, ou seja, vai ser 50 desse lado, 50 desse lado e 100 aqui, né? Então a gente vai precisar de 200 metros de cerco. E isso a gente vai continuar tendo 5.000 metros quadrados, que é a área que ele quer desse retângulo, não é isso? Então, nesse ponto crítico que a gente encontrou, quando x for 50, vai precisar de 200 metros de cerca. Agora vamos dizer que x seja igual a 1, ou seja, 1 metro, o valor de x, e o valor de y, a gente vai tentar descobrir agora, né? Se for 1 aqui, distância 1 metro, para ter 5.000 metros quadrados, a gente vai precisar de quanto de cerca aqui? Substituir no lugar de x, a gente bota 1. Vamos aqui. C de 1 vai ser igual a 2 mais 5.000 dividido por 1 vai ser 5.000. Ou seja, se x for igual a 1, eu vou precisar de 5.002 metros de cerca para conseguir atingir a meta de 5.000 metros quadrados de área. Ou seja, vai ser 1 no lado do retângulo aqui, 5.000 aqui seria o y,
E somando os 3 lados, que vai ser 1 metro aqui, 1 metro do lado de lá, nos 2 lados de x, e 5.000 em y, aí seria 5.002 metros. Mas, bom, por que eu calculei qual seria o, o comprimento da cerca quando x for igual a 1? Foi para a gente entender o comportamento do gráfico, como só tem um ponto crítico, e quando x é 1, o valor ele é bem alto, né? Ele fica 5.002. Quando ele passa para, quando x for 50, o valor diminui para 200. Ou seja, o gráfico começa com um valor alto e faz mais ou menos isso aqui. Ele começa alto e está diminuindo. Quando ele chega nesse ponto de x igual a 50, que foi o ponto crítico que a gente encontrou, então ele vai fazer o quê? Ele vai começar a subir de novo. Como ele quer o ponto mínimo, para utilizar o menor comprimento de cercas, vai ser quando x for 50. Então, qual o menor comprimento da cerca necessário para a obra seria, então, 200 metros de cerca para conseguir realizar cobrir essa terra, né? Essa seria a resposta da questão. E é isso. Terminamos aqui. Essa era a última questão. Professora. Oi, Augusto. Vamos encerrando, então, esse momento. A gente agradece mais uma vez a participação dos alunos que são do projeto de extensão Matemática na Base. Obrigada, Augusto. Obrigada, Luiz. E esse material vai ficar disponível lá no AVA para que vocês possam acessar e também no canal do YouTube. Então, tenham todos aí uma boa noite. Vou parar aqui a gravação, tá? Boa noite.